entender as partes sem entender o todo. Nenhuma sociologia do mundo pode descuidar do macro. Nenhuma. E nenhuma sociologia do mundo pode descuidar do micro. E tem que garantir essa integração. Então, tem vários instrumentos para o macro e vários para o micro. É um pouco isto. Agora, sociologias de um momento para outro usam hora mais, hora menos, macro e micro. Mas no plano geral, obviamente, se tem censura, o povo tem medo de falar, etc., é uma coisa. Mas a China estão muito conscientes disso quando eles fazem seus surveys. E tem qualidade de dados. É isto. Né? Agora, é uma longa conversa, tá? Mas então, quem vai começar primeiro é Carlos. Carlos está aqui? Ô, Carlos, estou passando o microfone. Vai ser 15 minutos, contado só para dar 15 minutos de perguntas, tá? Não dá nem 10 minutos. Precisa de o quê? 17. Tá contadinho, 17. Não, vamos tentar agilizar, né? Tá? Eu vou ter que... Tá. Ok. Carlos, eu estou usando o meu... coisa mais objetiva que eu tenho. O iPhone, stop, reset. Posso te passar a palavra, então? Doutorando. Alô? Alô, boa tarde. Bom, a minha fala ela já foi eliminada em uns 90% pelo professor Florentino. Então, eu vou falar uns 5%. Bom, objeto de estudo que a gente está desenvolvendo aqui é o confucionismo moderno. Bom, por que confucionismo moderno? Ultimamente tem-se o tema dessa minha comunicação, confucionismo moderno e China tradicional. Por que confucionismo moderno? Porque foram usadas até então, né, várias terminologias para esse mesmo movimento, fenômeno, reação, etc., que está acontecendo agora. Então, ele já foi chamado de novo confucionismo, de novo confucionismo contemporâneo ou de neoconfucionismo contemporâneo. E essa terminologia de confucionismo moderno. Então, por quê? Porque esse confucionismo moderno, ele tem sido visto até agora, majoritariamente, como um movimento de autores contemporâneos que eles bebem, têm como referência, tal, como dito pelo professor Florentino, os neoconfucionistas, né? É um período mais ou menos século IX, mais ou menos até o século XX, quase, na verdade, né? Durando de uma maneira ou outra até todo esse tempo aí, mais de 1000 anos e tal. A referência desses autores, dessa corrente que está assim, vamos dizer assim, uma corrente mais dominante, entre aspas, é a do baseada no Wang Yuanmin, da dinastia Ming e tal, mas que o Florentino explicou já que o Liang Shuming tem essa... Ele leu Confúcio pelo Wang Yamin. Essa leitura do Wang Yamin, que ele leu Confúcio pelo Wang Yamin, passando pelo Mêncio. Então, os conceitos que eles têm assim, por base, assim, esse neoconfucionismo, que não é só o Liang Shuming, é também o Xiong Shili. Xiong Shili, ele é um pouquinho antes do Liang Shuming. E, assim, digamos assim, conceito principal que eles que baseiam esse discurso deles seria de coração-mente, ou Xin, natureza, Xin também,
Contudo, não é só esses autores, não é só essa corrente que tem. Então, por isso que estou chamando de confucionismo contemporâneo, neoconfucionismo moderno, por causa desses autores que pegam, leem mais essa época da dinastia Ming. É baseado no conceito de mente, introduzido pelo budismo, Mas tem outros autores também, como o Fan Youlan, que a leitura dele é mais baseado no Juche. O Juche vamos dizer assim, é um nome ainda mais forte do que o Wang Yamin, na verdade, porque o que ele transformou em ortodoxia, né, pelo conceito de investigação das coisas, de princípio, né, a escola Li Xue, não é tão influente quanto essa do Wang Yamin. Não se tornou tão foi influente, mas hoje não é tão influente assim, porque o Fan Youlan ele acaba mudando a teoria dele após 1949. Por que eu estou falando isso? Porque a partir dos anos 90, mais ou menos, surge um outro confucionista moderno, tudo mais, como que é o Jiang Qin. O Jiang Qin ele vem sendo discutido de um jeito separado. Tem um grupo de autores que estão estudando ele, e esse grupo de autores parece que não conversa com outro grupo de autores que estão estudando essa linha mais do Liang Shuming, do Xiong Zhili, do Mo Zhongshan. Então, por que eu estou falando isso? Qual que é o sentido de eu estar falando isso? Porque esse confucionismo moderno, prefiro essa terminologia, porque esse confucionismo moderno, porque ele discute com a modernidade ocidental. Porque o neoconfucionismo discutia com os budistas. E antes dos neoconfucionistas, lá o confucionismo Han, a dinastia Han, né, contemporânea do Império Romano, eles discutiam com a dinastia Qin. A dinastia Qin tinha por teoria política o legismo. Então, o legismo é uma outra característica desse confucionismo moderno, dessa China moderna, que geralmente não aparece. Então, o legismo, um autor como o Qin Hui, por exemplo, ele vai dizer que a China imperial ela não é confucionista, ela é legista. Então, isso daí já mudou a conversa. E agora, como é que faz? A China é confuciana, ela é budista, ela é taoísta, mas ela também é legista. E hoje também ela é o quê? Também? O que ela está pegando da modernidade ocidental? Né? As teorias marxistas que entram mais na China ou não? E tem outro fator assim, de complexidade desse movimento também, movimento, reação, enfim. Eu tenho preferido chamar de reação, por quê? Porque esse confucionismo moderno está aparecendo uma reação ao que vem do Ocidente, assim como o confucionismo do século XII, os neoconfucionismos dos neoconfucionistas seria uma reação ao budismo que vem entrando na China. E lá os confucionistas Han seriam uma primeira reação ao que o legismo traz para o Estado e toda a consequência daquele governo do Qin Shi Huangdi. Por que eu estou falando isso? Né? Porque esse movimento confucionismo moderno ele vem sendo visto assim como tais autores são confucionismos modernos, tais autores não são. Por exemplo, a Jana Roska, ela diz que até pouco tempo atrás determinado autor não era considerado confucionismo moderno. E hoje está sendo considerado. Então, como é que eu vou dizer? É um cuidado que eu acho que a gente tem que ter quando estudar esse movimento confucionismo moderno, com essa terminologia ou qualquer outra que seja, mas prestando atenção a esses outros autores, porque
porque senão... Porque, veja, os que são os autores, os 3 autores mais influentes desse dito confucionismo moderno, eles são todos, o Xiong Li, o Liang Shuming e o Fan Youlan, são os 3, vamos dizer assim, que estariam na base desse confucionismo moderno. Todos eles bebem na mesma fonte, do neoconfucionismo, ou na corrente Lushan, ou na Luwan, ou na corrente Shangju. Contudo, outros autores, como o Kan Yongwei, que é da virada do século XIX para o século XX, um pouquinho antes, quem argumenta isso é o Daniel Bell, tá? Não sou eu. E quem, por exemplo, argumenta que esse neoconfucionismo ele é uma continuação ou uma nova, vamos dizer assim, uma nova versão atualizada do neoconfucionismo, não deixa um pouco de lado esses outros pensadores também, mas assim, esse outro pessoal que vamos dizer assim, o Kan Yongwei é alguém que foi o líder de uma reforma. Nossa, mas já? Uau! Bom, 5 minutos, então, o que eu posso dizer é o seguinte: o Kan Yongwei, ele hoje, até então, ele era uma carta fora do baralho. Agora ele está sendo incluído nessa discussão também como um desses confucionistas modernos, porque o Kan Yongwei é um líder de uma das grandes iniciativas, grandes investidas contra o Império Qin, que estava acabando. Hoje, nesse momento, o Jiang Jin, ele continua sendo um novo autor que tem aquela mesma pegada ainda. Só que ele não é o confucionismo moderno também? Como assim? As propostas dele, da casa confuciana, da casa do povo, da casa do partido, né, aquela proposta dele enfim, acho que não pode ser ignorado esses autores aí também. Por quê? Porque, como é que eu vou dizer? Se o Liang Shuming é um autor que tem como base o Wang Yangming, lá da escola budista com o Fatzang, o Xiong Li, ele é um autor que tem como base a Yogacara, que faz oposição à Mahayana, da vacuidade, escola da vacuidade. Como é que fica isso, então? Então, esse confucionismo moderno ele não é tão, vamos dizer assim, tão conexo, assim, todo mundo concorda tanto, assim. Tem uma briga grande aí, tem uma briga forte também, e é isso que eu queria dizer. Basicamente, não é nada assim muito novo. O que eu estou dizendo é assim, esse movimento tem mais autores, gente que não era considerado confucionista, agora está sendo considerado confucionista moderno. Como é que fica isso? Só isso, por enquanto. Obrigado pela atenção ao tempo. Agora o próximo para falar é a Júlia. Pode ser. Melhor? Fazer a dança das cadeiras? Obrigada. Bom, todo mundo me ouvindo? Mais perto, tá certo? Okay. Oi, boa tarde. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito a organização do seminário Pesquisar China Contemporânea,
não apenas por aceitar a minha proposta para estar aqui conversando com vocês, mas também por elaborar esse evento, que é uma chance da gente falar sobre China e falar cada vez mais sobre esse assunto, é muito importante aqui no país, né, que tem pouca conversa, pelo menos para mim, que podia estar falando sempre. Bom, e vou aproveitar a comunicação do professor Florentino antes, e a minha exposição aqui vai ter bastante a ver com o que ele falou. Eu estou aqui hoje para falar sobre como... Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Mais próximo, assim? Melhor, beleza. Bom, então, eu estou aqui hoje para falar sobre como podemos começar a pensar as categorias e conceitos que circulam no mundo atualmente a partir de formas diversas das universalidades criadas no Ocidente. Tendo isso em vista, eu vou falar... Tá. Tendo isso em vista, eu vou falar sobre interrelacionalidade, especificamente sobre a interrelacionalidade chinesa. E há dois caminhos básicos para a gente pensar essa interrelacionalidade chinesa. Um caminho é a lógica e o pensamento chinês, e outro caminho é a organização social chinesa. Eu vou falar hoje, neste momento, sobre a organização social chinesa, com base no livro From the Soil, do Fei Xiaotong. Mas antes eu gostaria de começar falando um pouco sobre o livro The Geography of Thought, do Richard Nisbett. Não sei se vocês conhecem ele. Ele é um pesquisador na área da psicologia social e estudou por muito tempo a questão da cognição humana. Ele relata, nesse livro que eu citei, no Geography of Thought, que durante uma parte grande de sua vida acadêmica, ele entendia a natureza do pensamento humano como algo universal. Apoiado por pensadores ocidentais, como os filósofos empiristas Hume, Locke e Mills, e outros cientistas da cognição do último século, ele considerava que todos os grupos raciocinam e percebem o mundo da mesma forma, ou seja, todo mundo teria os mesmos processos cognitivos. Contudo, durante uma aula, ele teve uma interação com um aluno chinês chamado Kai-Ping Pan, que hoje é professor da área do Departamento de Psicologia da Universidade da Califórnia, em Berkeley. E esse aluno, na época falou o seguinte, eu vou citar aqui. Sabe, a diferença entre eu, chinês, e você, estadunidense, é que eu penso que o mundo é um círculo e você pensa que o mundo é uma linha. E aí ele explica. Os chineses acreditam em mudança constante. Eles prestam atenção em um amplo conjunto de eventos, buscam pela relação entre as coisas e consideram que não se pode entender uma parte sem que se entenda o todo. Os ocidentais, e aqui eu estou pensando os ocidentais mais como uma boa parte dos países europeus e os Estados Unidos, os ocidentais, por outro lado, eles vivem em um mundo mais simples e determinista. Eles focam em realçar objetos e pessoas, em vez de focar na imagem mais ampla. E eles pensam que podem controlar eventos por saberem as regras que governam o comportamento dos objetos. O Nisbett elaborou o The Geography of Thought a partir dessas ideias. E, nesse livro, ele, inclusive, afirma coisas como as sociedades asiáticas têm uma natureza coletiva e interdependente, enquanto o Ocidente tem uma natureza individualista e independente. A pesquisadora francesa, franco-chinesa, não sei, Annie Chen, no livro História do Pensamento Chinês, fala uma coisa muito semelhante ao que o Kai-Ping Pan fala. Ela diz que o pensamento chinês não procede tanto de uma maneira linear ou dialética, e sim em espiral. Ele delimita seu objetivo não de uma vez por todas mediante um conjunto de definições, mas descrevendo ao redor dele círculos cada vez mais estreitos. Bom, agora vamos olhar para o Fei Xiaotong. Ele escreveu From the Soil na década de 1940, mais ou menos. Era um momento em que a China estava deixando de ser rural, mas ele afirmou que a base da China era rural. E que base rural é essa que ele estava falando? Para explicar essa ideia, ele compara o Ocidente e a China
especificamente. E aí o Ocidente, para ele, também é Europa e Estados Unidos. Nessa comparação, o Fei tenta explicar para os seus leitores chineses como o Ocidente é, de maneira que ele possa mostrar como a sociedade chinesa difere da sociedade ocidental. É relevante apontar que, na época de Fei, e mesmo hoje, muitas das teorias aplicadas à China, e a muitas outras coisas, a muitas outras categorias, tinham o pressuposto de que os pesquisadores precisam encontrar teorias gerais, teorias que se apliquem de muitos modos a todas as sociedades, independente da época ou do lugar. E embora isso tenha sido muito criticado e continue sendo muito criticado, ainda é muito comum essa ideia de universalidade das categorias. E basta pensar nas ideias de direitos humanos universais, por exemplo. Afinal, todas as sociedades entendem a ideia de direito da mesma forma? Ou todas devem assumir uma determinada perspectiva melhor, universalista, do que é o direito, né? De qualquer maneira, se o intuito das ciências sociais é analisar os contextos sociais específicos e, com isso, desenvolver uma compreensão exaustiva sobre como determinados grupos de pessoas conduz a vida, um pesquisador deve desenvolver conceitos sensibilizadores ou tipos ideais, como fez Fei a partir de Weber. Por isso, quando Fei faz a observação, essa diferenciação entre Ocidente e China, ele não está criando uma universalidade, mas ele está falando sobre linhas gerais de compreensão desses dois grupos sociais. E assim ele começa a falar do Ocidente. Ele fala que o Ocidente se organiza como um conjunto de varetas de palha de arroz. Palha de arroz, é isso daí que vocês estão vendo. Aliás, espero que vocês estejam vendo bem. Uma única vareta representaria o indivíduo. Essa vareta se agrupa em pequenos feixes, e esses feixes se juntam, formando uma pilha, ou seja, um grupo maior de feixes e de varetas que são associados. Por exemplo, assim. É curioso pensar que, nessa imagem, a palha de arroz, essa vareta, é um treco meio reto, né? Meio linear, mas é só uma curiosidade. Enfim, transformando essa analogia num exemplo da sociedade ocidental, uma palha de arroz é um indivíduo, os feixes podem representar uma família ou um grupo pequeno, e as pilhas ilustram as organizações. Tendo isso em vista, Fei considera que os indivíduos na sociedade ocidental tendem a se agrupar através de organizações, cada qual com limites e regras específicas, definindo as pessoas que podem ou não ser seus membros. A gente pode pensar, por exemplo, nos grupos formados em torno de uma religião, isso é uma organização, ou nas torcidas de time de futebol, isso é uma outra organização, ou nos clubes ou nas sociedades secretas. E mais do que isso, uma pessoa não pertence só a uma organização, ela pode pertencer a várias organizações. Então, a gente pode ter uma pessoa que é cristã, maçom e palmeirense, por exemplo. São 3 organizações diferentes, mas ele se associou a essas organizações. É relevante falar nesse ponto que grande parte das categorias estudadas no mundo até hoje, como o direito ou a liberdade, a política e até as relações internacionais, tiveram essa forma de organização como base. Os chineses, por outro lado, segundo Fei, não se organizam como palhas de arroz. Eles se organizam como círculos, mais especificamente círculos concêntricos formados na superfície de um lago, que são produzidos quando se joga uma pedra, por exemplo. E essa é uma imagem representativa dessa ideia que o Fei está querendo apresentar. Segundo ele, a imagem que ilustra o padrão social da organização social chinesa é a de círculos, especificamente de círculos concêntricos. Cada pessoa está no centro dos círculos, que são produzidos a partir de sua influência social. Com isso, os círculos de todas as pessoas são interrelacionados. Interrelacionado é um termo que os tradutores para o inglês do From the Soil usa.
O termo que o Fei Xiaotong usa é lianxi, conexão, relação e integração. E todas as pessoas, em um determinado momento, em um determinado lugar, tocam diferentes círculos. Com isso, a melhor imagem que talvez a gente tenha para ilustrar essa ideia que o Fei está propondo é uma imagem de chuva ou de gotas de água caindo sobre a superfície de um lago. Nessa imagem, cada círculo entra em contato com outros círculos, formando uma imagem similar à figura de uma rede. E, desse modo, ilustrando a ideia de relação ou de inter-relação que descreve o padrão da organização social chinesa. Bom, só para tentar me adiantar, nesse padrão é relevante pensar que é significativo pensar que a base da estrutura social chinesa é o que a escola confuciana chamou de Renlun, ou os relacionamentos humanos, o relacionamento humano, enquanto a base do Ocidente tende a ser as pessoas individualmente. É relevante notar que esse Lun se expressa a partir da noção de Xiao, para quem conhece um pouco de filosofia chinesa, ou seja, o princípio filial, a ideia de que cada pessoa tem seu lugar no esquema das relações, o súdito e o rei, o pai e o filho, o esposo e a esposa, os amigos e a diferenciação de proximidade entre esses amigos. E também tem uma conexão entre esse Lun e o Li, que é a ideia de ritos, ou seja, as normas de condutas que regem as relações e a atuação das pessoas em sociedade. A partir do Xiao e do Li, segundo Confúcio, cada pessoa pode expandir seus contatos para outros círculos, uma vez que a convivência adequada em sociedade se dá quando se cumpre seu dever Xiao, assumindo seu papel específico de acordo com as relações, e seu dever Li, agindo em conformidade com as normas que regem essas relações. Ocorre assim que uma pessoa que está no centro do círculo, quando ela se expande para a família. Dessa família, ela se expande para a vila se expande para a cidade para o estado, e o estado para tudo que há sob o céu, né? A categoria chinesa para falar sobre o mundo, da filosofia chinesa. Isso sugere que uma forma de ser no mundo e de compreender o mundo é uma forma diferente de ser no mundo e de compreender o mundo em comparação com os ocidentais. E é relevante observar que essa diferença, para que possa se entender a política interna e até a política externa chinesa, a partir de um novo prisma. Por exemplo, Fei explica que, com essa organização similar a círculos de água, a noção de público e privado dos chineses é diferente da concepção ocidental. O Estado era visto como a família do imperador, ou seja, o Estado e o público são apenas círculos adicionais que se espalham a partir da influência de cada pessoa. No Ocidente, o Estado, por outro lado, é uma organização que cria limites entre a esfera pública e a esfera privada. Com essa diferença, em relação à sociedade ocidental, a questão dos direitos individuais, por exemplo, não tem a mesma importância na sociedade chinesa. Mais do que isso, essa estrutura em rede, que foca nas conexões de cada pessoa, produz uma forma de moralidade que só faz sentido nos termos dessas conexões pessoais. Então, é possível pensar as categorias discutidas no mundo atualmente, como direito e liberdade, para além da modernidade e, principalmente, da individualidade ocidental. Yang Qingqin e Astrid Nordin, por exemplo, são teóricos que estão começando a fazer isso, vendo a relacionalidade e a política externa, por exemplo, no caso da Associação das Nações do Sudeste Asiático. E dá para estender muito essa conversa para o pensamento chinês, para a filosofia chinesa, só que é uma coisa que não dá tempo de fazer agora, mas que eu vou poder fazer um pouco mais amplamente na jornada de filosofia intercultural da USP, e que vai acontecer agora no final de outubro, e eu espero que vocês possam participar para a gente continuar falando sobre interrelacionalidade na China, só que em outro aspecto. Então, é isso. Muito obrigada.
Pode desligar, dá um ESC. Obrigado, vocês estão sendo ótimos com o tema. Não tem tanto. Agora é Rogério, você tem um PowerPoint. Também no... Essa aqui. É esse aqui. Pode ir. O Wang Li é a construção da sinologia chinesa. Ampliar isso aqui. 15 minutos. Vou ampliar isso. Ah, você quer... Como que faz tela? Deixa eu procurar. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Rogério, sou doutorando do Programa de Ciências Sociais aqui da Unicamp e orientando do professor Florentino. Bom, para agilizar, seguindo o tempo aqui da cronometrado, eu vou entrar diretamente na questão da minha pesquisa, que fala sobre Wang Li e a construção da sinologia chinesa. Primeiramente, quem foi Wang Li, né? Wang Li foi um linguista chinês e sinólogo moderno, que se graduou no Instituto de Sinologia de Tsinghua, na China, com a orientação do professor Zhao Yanzhen. Doutorou-se na Universidade da França, com a orientação também do professor Joseph Van Trier. Wang Li classifica a sinologia chinesa como Han Xue, na sua obra A História da Linguística Chinesa, e faz referência à filologia chinesa, na mesma obra, com o nome Xiaoxue. Para esclarecer aspectos próprios de trabalhos de filologia, Wang Li dá exemplos comuns da sinologia chinesa, apresentando fatos com objetivos políticos e filosóficos, que contribuíram no desenvolvimento desse instrumento. Segundo Wang Li, foram poucos os sinólogos europeus que realizaram suas pesquisas aproximando-se de aspectos comuns da sinologia chinesa, merecendo maior destaque suas linhas de pesquisa e método. Para ele, a sinologia que mais influenciou, o sinólogo que mais influenciou a linguística chinesa foi Bernard Carlin, cujos estudos se apoiaram no material produzido pelos intelectuais da China antiga e circulavam entre os chineses da dinastia Qin. O estudo das teorias ocidentais pelos chineses seguiu o método aplicado pela sinologia chinesa, com o apoio da filologia, selecionando as bases filosóficas e políticas que melhor se adequassem aos costumes do povo chinês, inicialmente no governo e no ambiente acadêmico da China. Atualmente, a sinologia da China, com base na obra Fundamentos da Sinologia Chinesa, de Xu Gan, Yuan Xiaoming e Jiang Xiaobi, se apoia na ciência da cultura tradicional, por meio exclusivo do estudo dos clássicos. Seguindo uma metodologia da sinologia comparada, foi possível delimitar, apresentando os 3 momentos específicos da sinologia ocidental. O primeiro deles trata das missões jesuítas na China e a protosinologia, o surgimento da protosinologia. Os objetivos das missões na China e a expansão europeia resumem-se no ensino religioso e na exploração comercial na China. Os jesuítas não tinham permissão de realizar as suas pesquisas sem o consentimento dos superiores da igreja. Nesse contexto, o método da acomodação de Mateowitz surgiu como uma proposta de auxiliar nos contatos e consistia na assimilação do máximo de conhecimento sobre a China por meio do domínio da língua e da cultura. Outro método aplicado na China foi o figurismo de Joaquim Bouvet, que consistia na análise crítica do clássico das mutações, ou seja, o I Ching, na busca de evidências do cristianismo. Leibniz se destaca como importante correspondente de Bouvet na China, momento em que aplica a metafísica como base da protosinologia.
Seu caminho reflexivo sobre a querela dos ritos era contrário ao suposto materialismo chinês, defendido principalmente pelo pensamento escolástico e cartesiano. Leibniz defendia a suposta teologia natural dos chineses. Uma das contribuições de Leibniz na formação da protosinologia foi a produção de uma lista com 30 perguntas sobre a China, endereçadas a Grimaldi, missionário e membro da Academia de Ciências em Pequim, que demonstravam sua curiosidade puramente científica acerca dessa nação, além de defender o intercâmbio entre a China e a Europa. O segundo momento fala do uso da linguística na sinologia ocidental, que tem início com um estudo em antropologia comparada, discutido por Humboldt e Abel Hamizar. Nesse tema, a polêmica em torno dos conceitos em sinologia se destaca pela negação da visão de mundo concebida pelos chineses no âmbito acadêmico ocidental, que delimitou o léxico utilizado, sendo esta uma das críticas do orientalismo na sinologia, conforme Adrian Chan. A exclusão do pensamento chinês da filosofia e o surgimento da sinologia ocidental tem como destaque, de acordo com Dijk, um modelo de filosofia a partir da Grécia, com o seu desenvolvimento na Europa. Nesse contexto, os sinólogos se encontravam com dificuldades em definir a filosofia chinesa. Segundo Dijk, o primeiro a utilizar um termo que tinha relação com o assunto foi Marcel Granet, com a obra O Pensamento Chinês. Já o sinólogo moderno Joseph Needham abordou a filosofia chinesa e sua relação com o pensamento científico. Quanto à contestação dos argumentos de Granet, indicamos a discussão entre Humboldt e Abel Hamizar, destacando justamente a questão sobre o modo que os chineses estruturavam o pensamento por meio de sua suposta gramática. A obra O Pensamento Chinês de Granet não fala nada sobre este debate, que ocorreu no momento da fundação da sinologia ocidental por Abel Hamizar, em 1816. Mesmo assim, Granet afirmou que a língua chinesa não era própria para a abstração das ideias, sendo esta uma das opiniões de Humboldt. As novas perspectivas dos estudos sobre a China no Ocidente seguem perfeitamente o modelo de pesquisa apresentado por Needham, cujo método consiste em reunir especialistas em diversas áreas para pesquisar e produzir trabalhos sobre a China. Ou seja, tem uma visão multidisciplinar, né? O terceiro e último momento fala da concepção científica da sinologia moderna. Granet inova a sinologia ao introduzir na análise da civilização chinesa a perspectiva da sociologia de Durkheim. Ao analisar a perspectiva de Granet em relação ao que concebe como língua chinesa em sua obra, nota-se que igualmente a define como fato social, ou seja, como coisa produzida pela e para a sociedade, sendo constituída independente da vontade individual. Para Granet, a língua chinesa é um modo de expressar a ação da sociedade chinesa. Granet propõe-se a realizar uma análise que não segue a linguística pura e nem as críticas literárias, excluindo também a descrição detalhada da língua chinesa, justificando buscar aspectos objetivos. Diferente do método adotado por seu professor Chavanes e todos os outros sinólogos de sua época, Granet critica o uso da filologia como instrumento de análise e introduz o fato social em suas reflexões, passando a observar o comportamento social dos chineses por meio de sua produção. Com isso, tudo que é produto da sociedade e de seu uso pode indicar aspectos próprios dessa civilização, caracterizando também seu modo de pensar o mundo. Para finalizar, eu montei aqui, seguindo também o método da sinologia comparada, construí essa tabela que mostra duas sinologias distintas, né?
a sinologia ocidental, né, que tem como objeto o pensamento chinês, a teoria, o método e o instrumento se apoia na multidisciplinaridade, quer dizer, de acordo com os interesses de áreas diversas, né, sociologia, história, filosofia e tal, e tem como objetivo específico compreender o pensamento chinês em contextos distintos, né, diversos. A sinologia chinesa, por outro lado, e conforme apresenta Wang Li em sua obra, mostra que eu tenho um objeto, que é a filosofia e a política antiga. A teoria se apoia nos estudos clássicos, né, os livros antigos. O método é a interpretação textual, análise, crítica textual. E o instrumento é a filologia. O objetivo, citando aqui uma frase de Confúcio, né, dos Analetos, que fala justamente sobre a política, dá um exemplo do que busca, né, essa sinologia chinesa, conforme apresentou a obra, como foi feito nessa pesquisa, que diz que é rever o antigo e para compreender o atual. Quer dizer, fazer uma análise das obras clássicas e, então, exclusivamente estudo de textos clássicos e buscar extrair, não simplesmente como o próprio Florentino citou hoje mesmo, né, que não era simplesmente repetir, né, os textos clássicos, mas sim analisar. E essa é a busca da sinologia chinesa, né, muito diferente da sinologia ocidental. E aqui, durante essa pesquisa, né, aproveitando esse meu tempinho, no decorrer da história, foi apontado que os sinólogos ocidentais, a sinologia foi criada no Ocidente, né? Os sinólogos ocidentais, eles utilizavam o instrumento filologia, né? Eles se baseavam no instrumento filologia. O Granet, ele criticou esse instrumento, mas na minha pesquisa eu aponto que não, o problema não era o instrumento, o problema era a filosofia, era compreender a filosofia chinesa para depois saber aplicar de forma mais adequada o instrumento que é a filologia. Percebe? Então, há um erro metodológico aí, né? E se destaca também, no período das missões, que os missionários, eles, utilizando o instrumento da filologia, como fez o Beauvais, para analisar os clássicos antigos, principalmente o clássico das mutações, né? Eles reinterpretavam, quer dizer, faziam uma leitura figurista, do figurismo, né? Buscando características cristãs, né, nas obras chinesas. Isso foi muito claro nessa pesquisa. É isso. Obrigado. Para encerrar essa nossa primeira mesa, segunda mesa da noite, Rogério Justino, mais um Rogério, da UNB, que fez essa pesquisa junto com a professora Vira. Isso aqui? Melhor. Boa tarde a todos vocês, todos e a todas. Obrigado, professor. Obrigado mais um Rogério, para completar a mesa. Obrigado aí ao pessoal que organizou o evento. Já é o segundo que a gente participa, né? E meu nome, então, é Rogério Justino, sou doutorando na UNB, orientando da professora Vivian. Sou professor também do Instituto Federal Goiano. E estamos aí há 4 anos trabalhando nesse tema. Isso aqui é o que nós estamos tentando desvendar. Na verdade, quando a gente fez essa apresentação, eu ainda estava trabalhando nos dados chineses. Hoje nós já avançamos nos dados brasileiros, já fizemos a comparação, já estamos com a pesquisa bastante avançada. Então, para mim, é até difícil olhar para esses dados aqui sem pensar no resultado final da comparação, porque quase que o observar da pesquisa hoje, para mim, sem comparar os dois resultados entre Brasil e China, é difícil. Mas vamos lá, né? Eu vou apresentar aqui a primeira vez
os resultados que nós tivemos na China sobre a aplicação do survey que nós fizemos na Beijing Normal University, né? Então, esse é o que nós queremos fazer, compreender a repercussão dos exames Gaokao e Enem nas trajetórias educacionais dos estudantes universitários brasileiros e chineses na Universidade de Brasília e na Beijing Normal University. Então, vamos lá. Essa daqui é a Beijing Normal University, só para que vocês vejam a cara. Eu acho que de tudo que a gente fala da China, esse já é um cartão de visita deles, né? As universidades gostam desses prédios imponentes para nós. Essa daqui, a Universidade Normal, é uma universidade que é referência na China para a formação de professores e políticas educacionais. Naqueles 3 projetos, ela faz parte das 3. E quando eu fiz disciplina lá, os professores fazem questão de dizer isso todo início de aula. Se ele tem chance, ele diz, nós pertencemos aos 3 projetos. Aí cita os 3 projetos. Aí no final da aula ele diz de novo que faz parte dos 3 projetos. Então isso para eles é algo muito importante e eles repetem isso, ainda mais nas International Classes, como a que eu estava frequentando lá na Normal University, né? Essa daqui é uma fotografia nossa lá na Normal University, quando a professora proferiu uma palestra, junto com o professor Sang, que foi quem nos ajudou bastante na pesquisa. A Lúcia está lá comigo também, né, orientanda do Tom, que colaborou bastante conosco também. Então, qual foi a delimitação da nossa pesquisa lá? Toda a nossa pesquisa foi baseada no que a gente conseguiria lá na China. Não sei se alguém aqui já fez pesquisa de campo na China. Fazer pesquisa de campo na China para estrangeiros exige um tempo, exige guanxi, exige o tempo chinês. E a gente precisa aprender a respeitar esse tempo chinês e como as coisas funcionam. Então, não o que nós queríamos, mas o que aconteceu é que nós restringimos a pesquisa aos ingressantes na Universidade Normal de Beijing, então o ano letivo 2018-2019, que haviam feito o Gaokao, mas nós não conseguimos restringir se eles tiveram a entrada pelo Gaokao ou não, porque o diretório acadêmico não nos forneceu essa informação. Então, o que nós conseguimos foi aplicar o survey aos ingressantes de 2018 que fizeram o Gaokao. Foi isso que nós conseguimos. E, diante de todas as dificuldades, foi um feito interessante, né? Então, nós conseguimos, numa população de 2.575 ingressantes em 2018, conseguimos uma amostra de 270 respondentes, o que nos deu aí um erro interessante, né? Como nós não queremos fazer nenhuma inferência ou extrapolação estatística, então isso para nós também não reflete um grande problema matemático, porque nós não queremos fazer extrapolações. Então nós queremos, a partir dos números, estudá-los e compreender. Então aqui estão só alguns dados chineses, tá? Não estão ainda os dados comparados com o Brasil. O questionário ele foi dividido em 4 grandes partes. A primeira parte com os dados gerais, a segunda com a vida universitária, a terceira com elementos sociais ligados à preparação para o Gaokao e a quarta parte com elementos estritamente pedagógicos. Da parte dos resultados gerais, os resultados que eu achei mais interessantes eu coloquei aqui para você. Primeiro, a questão da residência. Nesta pergunta aqui, nós arguíamos os calouros da BNU. Durante o ensino médio, com quem você residia? E é interessante que eles já moram na escola desde o ensino médio, muitos deles, né? Inclusive algumas escolas, as antigas Key Schools, só aceitam um sujeito com uma nota alta no Zhongkao e que aceita morar na escola. Se você não morar na escola, a escola nem te aceita como aluno de ensino médio. Então, refletindo um pouco sobre esse Zhongkao, que ganha diversos formatos pela China, às vezes eles somem com o nome, aparece misturado com a nota do Gaokao, mas ainda existe esse corte do ensino médio, e isso é uma classificação que você recebe já desde muito cedo, e dependendo da escola ela nem te aceita em função da sua nota, ou te aceita cobrando uma mensalidade muito alta, dentro da mesma escola, usando a mesma estrutura, mas pagando mensalidade. Coisas chinesas, né? Então, desde o ensino médio, já existe uma quantidade interessante de estudantes que já moravam sozinhos. Quando vem para o ensino superior, aí a gigantesca maioria vai morar na universidade. Isso é uma marca. Quando a gente visita as universidades, eu visitei algumas, fiz disciplina em 3 universidades em Beijing. Parece que ao pensar em construir uma universidade, o alojamento
faz parte, né? Eu tenho que ter sala de aula e tenho que ter alojamento. Eu perguntei para um aluno, falei, mas por que você não mora com seus pais? Porque eu entrevistei alunos de Beijing. Aí ele fala assim, não, mas na universidade eu moro na universidade. Eu falei, não, mas não pode morar com seu pai? Tipo, ele olhou para mim e falou, que pergunta é essa? Por que você está perguntando isso? Eu tenho que morar na universidade, não existe outra opção que não seja essa, né? Então, eles moram na universidade, os nossos respondentes são jovens, são o mais velho a responder o questionário de 23 anos, todos eles ali estavam nos seus 18, 19 anos, então são bastante jovens. E um outro fator interessante é a distribuição geográfica. Como existem cotas regionais na universidade, que é definida pelo governo, e nós não conseguimos descobrir como essas cotas são estabelecidas, nós até perguntamos, aí as respostas desviam. Eu fui atrás, eu consegui baixar o manual da universidade de ingresso, o que você tinha que fazer, né, da Beijing Normal University, procurei as regras, tá, só assim, existem cotas para as regiões, ponto final. Quais são, a porcentagem, por quê, a gente não acha. Mas cada região, cada província tem as suas cotas para ingresso nas universidades. Isso refletiu no questionário em uma diversidade regional muito interessante. Em faixa etária, eles estão muito próximos, né? Eles estão ali com 18 anos, os nossos respondentes, os calouros. Mas quando nós pegamos na diversidade regional chinesa, nós conseguimos respondentes de praticamente todas as províncias chinesas. Se eu não me engano, só 2 nós não tivemos respondentes. Claro que a concentração maior foi em Beijing, porque a universidade está lá, a maior parte das cotas são para Beijing, mas com um percentual 12%, 11 ponto alguma coisa de alunos de Beijing, também não é tão alto. Então nós vimos que nós temos ingressantes na universidade de várias regiões da China, né? Na seção 3 do questionário, as 2 perguntas que tiveram maior relevância, como é que isso foi encontrado? Nós aplicamos uma técnica de análise fatorial exploratória, né, uma análise multivariada, que nos forneceu estatisticamente quais os itens eram mais relevantes para responder o nosso problema. Essa análise estatística mostrou que esses 2 itens eram responsáveis, né, por compreender cerca de 40% do nosso problema. Quais foram essas questões? Alguma vez ao longo do seu ensino médio, você deixou de fazer alguma atividade de lazer ou descontração para se dedicar à preparação para o Gaokao? Na ordem, né? Sempre, quase nunca e nunca. Então ele se dedica, né? Ele está disposto a abrir mão do seu tempo. Só adiantando a comparação com o Brasil, é o inverso disso aí, né? Nos números brasileiros. Abandonar atividades de diversão, relacionamentos ou sociais são importantes para uma boa preparação? Então uma pergunta foi, você fez? E a outra, você acha que é? Então uma era um projeto e a outra era um que ele realmente fez. No que ele achava, houve uma dúvida, né? Aí os 2 itens medianos com percentuais altos, mas no que ele efetivamente deixou de fazer foi um percentual bastante considerável. Só mostrar o 4 e eu fecho com uma conclusãozinha aqui para nós do que nós encontramos. Dessa seção 3, fazendo as correlações entre os diversos itens, nós conseguimos montar um quadro interessante sobre o comportamento desses estudantes respondentes. Que olha só, eles relacionam o ensino médio com autorrealização, o brasileiro relaciona com obrigação e punição, então o chinês relaciona com autorrealização. Essa autorrealização ele relaciona com promover a qualidade de vida aos meus pais, que eu expliquei no termo do Xiao, da piedade, que tem uma alta correlação com encontrar um bom trabalho, que se relaciona fortemente com cursar o ensino superior. E cursar o ensino superior, consequentemente, está ligado a fazer o ensino médio. Então eu preciso do ensino médio para cursar o ensino superior e realizar o Xiao, a piedade filial. Que tudo isso está permeado pelo Gaokao. Então o Gaokao ao chinês, ele não é, ao que nós entendemos, ele não é uma etapa diferente da vida dele, mas ele é um elemento que compõe uma trajetória escolar. Ele não é o exame que eu vou fazer um dia e eu penso, será? E se desconecta e pensa. Para o chinês, o Gaokao é simplesmente mais uma etapa da vida escolar dele.
e que ele vem enfrentando esse desafio desde o seu kindergarten, né? Desde do jardim de infância, tanto que no questionário, quando eu coloquei quando você ouviu falar a primeira vez do Gaokao, eu tinha colocado ensino fundamental 1, 2, médio. Aí o professor chinês virou para mim e falou, não, coloca jardim de infância. Eu falei, não, mas não, jardim de infância não dá. Ele falou, não, coloca. Eu falei, não vai ter ninguém. E teve, né? E teve a resposta. Lá a maioria, só por curiosidade, né, não está aqui, mas a maioria dos chineses tomaram contato no Fundamental 1. E os brasileiros, a grande maioria, no Fundamental 2. Sendo uma porcentagem significativa de brasileiros só no médio com o Enem. E uma porcentagem ínfima de chineses que ficaram sabendo do Gaokao no médio. A grande maioria está no Fundamental 1 e teve uma porcentagem interessante no jardim de infância, antes dos 9 anos. Né? Então, essa correlação que a gente pensou aqui é que esse Gaokao intermedia a realização da piedade filial. Na parte 4, que eram elementos estritamente educacionais, a análise fatorial exploratória mostrou para nós que os 2 itens mais significativos para explicar a repercussão da trajetória escolar, a repercussão do Gaokao na trajetória escolar dos chineses, foram esses 2 itens. O seu principal objetivo no ensino médio era alcançar excelentes resultados no Gaokao. 69,6%, sempre. Mais do que a porcentagem, é interessante o quanto eles aderem ao projeto. Né? Porque não há dúvida, essa resposta mostra para nós que, para o respondente, ele não duvidou. Eles foram lá e marcaram sempre. A segunda mais importante, dentro do ambiente escolar, durante o ensino médio, o tema Gaokao tinha importância? Sempre. No Brasil, esses 2 itens apareceram invertidos na análise fatorial. O que mostra que, para os brasileiros, eu primeiro reconheço e depois me dedico. O chinês se dedica. O resultado de toda essa análise que nós fizemos da parte chinesa, o que nos mostrou da trajetória escolar? Que para o chinês o Gaokao é uma etapa da vida escolar. Não há nenhum salto ou se mostrar impressionado. É apenas mais uma etapa da escola. Tanto que quando eu perguntei, você acha esse exame fácil, médio ou difícil? Eles disseram que é fácil. Mas também eles passam 10 horas por dia na escola e disseram estudar 3 horas por dia além do tempo escolar. Aí fica fácil também, né? Mas não há esse estranhamento a um processo seletivo. Ele compõe a vida escolar. Outro ponto interessante que nós encontramos, que para os chineses, o momento escolar é um momento que não é só se preparar para o Gaokao, como pode parecer aqui, mas é aprender a se engajar a um projeto e se dedicar a ele. O estudante chinês, ele se engaja no projeto Gaokao, lógico, esses estudantes que estão numa das melhores universidades chinesas, que foram aprovados, nós não estamos falando dos que deram errado e não conseguiram ingressar. Né? Esses estudantes, eles tiveram um alto poder de se engajar em um projeto, entenderam que era importante fazer algumas renúncias para isso e que a sua trajetória escolar foi marcada por esse projeto, onde eles estiveram dispostos e abdicaram de atividades de lazer e descontração e moldaram a sua trajetória escolar em nome e em função da preparação, que foi bem realizada, visto que hoje eles são alunos ingressos na Beijing Normal University, apesar de que nas entrevistas a gente conversava com os meninos, eles, queria ter entrado na Pequim, mas não deu. Eu queria entrar na Tsinghua, não deu, mas você não está na melhor? Estou, mas não é a Tsinghua. Mas eles estão lá, em uma das melhores universidades da China e uma referência na formação de professores. Então, a repercussão na trajetória escolar dos chineses do Gaokao é que no momento em que esses estudantes aprendem a se engajar a um projeto, esse projeto resume a vida desse chinês. É bom ou é ruim, né? Não vamos julgar, mas nos termos comparativos, nós podemos ver que a juventude chinesa, ela tem um horizonte dessa juventude, ele é colimado pelo Gaokao. Enquanto na juventude brasileira, o Enem compõe, mas não é o elemento principal. Então, os chineses, esses aqui, mostraram para nós que a preparação para o Gaokao orienta a trajetória e a vida escolar deles.
Obrigado a todos vocês. Bom, agora vou partir para as perguntas. Tem uma, duas, três. Temos três. Por favor, identifique-se para fazer a pergunta. Eu peço para todo mundo ser sintético, tá? Na colocação. Boa tarde a todos, sou João, do programa de pós-graduação em Economia Política Internacional da UFRJ e do Laboratório de Estudos em Economia Política da China, o Lab China, orientado pela professora Isabela Nogueira. Enfim, na apresentação mais cedo da professora Vivian, eu fiz um comentário sobre minha pesquisa no sistema de educação chinês. Eu queria fazer uma provocação, na verdade, para o Juliano, sobre essa comparação entre o Enem e o Gaokao, né? Já que a gente está falando de uma temporalidade aqui bem ampla, não no caso especificamente da sua apresentação, mas no tema geral da mesa, a gente está falando de confucionismo. Eu queria saber até que ponto você acha que a percepção que a juventude chinesa tem sobre o Gaokao também não está influenciado por a própria tradição que o Gaokao tem milenar, né, que remonta a concursos que vêm da tradição confuciana, enfim, de processos seletivos que é muito diferente do Brasil, né? Que no Brasil é uma tradição bem mais recente, enfim. Como você acha que isso pode impactar também nessa coisa de ser passado da família, etc, etc. Obrigado. Boa tarde, obrigada pela mesa. Meu nome é Érica, fui estudante desse instituto há não vou falar quanto tempo. Eu queria fazer não sei se é exatamente uma pergunta, mas um comentário com a Júlia, se ela pudesse complementar. Quando eu te ouvi falar a respeito da espiralidade dos círculos concêntricos, a primeira coisa que me veio na cabeça foi candomblé. A segunda foi música árabe. E depois eu comecei a pensar em um pouco que eu conheço sobre filosofia indiana. Daí eu começo a pensar nesse projeto universalista ocidental, com a incapacidade ocidental de se pensar como étnico. Porque a impressão que dá é que, em muitas partes do mundo, o pensamento concêntrico, espiral, os retornos daquilo que nunca volta no mesmo lugar, são muito mais universais do que o pensamento retilíneo. Então, eu queria te ouvir um pouco falar a respeito disso. E para o Rogério, acho que minha pergunta complementa a do colega. Eu queria saber há quanto tempo o sistema é assim, o sistema educacional. Good afternoon, but may I speak in English because my project is maybe not very easy for me. But I'm a Chinese student here in Ifishi, in Unicampi. So actually, I would like to express some experience, and also I feel very surprised and shocked by this colloquial about Chinese culture and social problems. And I'm here studying philosophy of psychoanalysis with Professor Jellicoe Lopaliki Aki no Ifishi. Because my tutor, my professor, he's not just a philosopher, but also he studied in psychoanalysis and teach psychoanalysis in China. I study with him because I'm a psychologist in China, and come here to continue study philosophy of psychoanalysis. I also I am a psychotherapist in China, and eu atender pacientes na China. So this topic is really ring some bells because I encountered with a lot of patients, a lot of ill health persons in China, including adults and also adolescents. So
including this kind of Gaokao problem, this phenomenon, and this very fast development in China, it also have very huge impact for individual person's life. And then what my area make me can encounter a lot of individuals in this big society, but encountered this fast change of the society. And they have their difficulties and also, we can say, problems, maybe some personal problems in front of this very fast changing society. So I would, generally, I would like to comment on this and express my impression. And also, I feel maybe some Gaokao or maybe the kind of family relationship for you, Brazilian friends, maybe a little bit strange, but for me, it's very familiar, make me feel at home somehow. So that's a real, also a reality, and also it's a general impression after I came here to study and live here for more than 2 years, but still feel a lot of differences, a lot of divergences between these two cultures and the two countries. But still, I found, I'm curious if, for example, this healthy area or the individual health area can have some relationship between social science and psychology. So this is some of my reflection on this. But thank you very much. Muchas gracias, Enrique Dussel de México. Dos comentarios y preguntas, ¿no? El Gaokao, a final de cuentas, es, yo diría, la natural culminación de un sistema educativo, nada más, ¿no? Porque pareciera por la presentación que es algo extraordinario, ¿no? En realidad, el sistema educativo chino empieza desde el kinder, a los 5 años, estudia en verano y estudia en las noches, porque si no, no vas a ir a Tsinghua y vas a ir a la Beijing Normal University, ¿no? O peor todavía, ¿no? Pero es la culminación de un sistema educativo muy sui generis, ¿no? Con características chinas, ¿no? No sé qué opinión tendrías. Y digo, vinculado a la mesa anterior y a esta mesa, ¿no? A final de cuentas, en las discusiones históricas, culturales, de autores, de la sinología, se supone que estamos tratando de entender desde una perspectiva brasileña, latinoamericana, algo de China, ¿no? Desde, en fin, con toda esta discusión entre sinología europea, occidental, China, que vive en Francia, pero bueno, China. Pero claro, a ver, hay una perspectiva de largo aliento histórica, ¿no? Tengo que empezar en 1000 antes de Cristo para entender a la China del 2019, pero me parece que esa perspectiva pocas veces llega al 2019. Desde el 2019, muchos dirían, esa perspectiva de largo aliento no sirve mucho. Cuando llegamos a entender a los ingenieros del Partido Comunista Chino, en donde el confucianismo, uno diría en forma provocadora, es irrelevante. Por supuesto que es relevante, pero seguimos con una idea histórica de la familia, de la estructura familiar china en el confucianismo, que no existe y que hace 40 años se cambió y ahora se volvió a abrir. ¿Cómo unimos esas dos visiones de largo aliento histórico para llegar al 2019 y otra del 2019 que por ahí es igual de ignorante de la historia china?
No, creo que no se conjuntan o no se tienen que conjuntar, no sé. Gracias. Vou pedir para os integrantes da mesa, eu vou fazer na mesma ordem, 1 minuto e meio cada, em média. Então, vamos. Acho que ok. Você... Respondendo para você, eu não sei se você fez essa colocação pensando no Mircea Eliade, né? Mas o Romeno, que falou bastante sobre Índia e tradição indiana e até yoga, acho que escreve Mircea Eliade, mas a pronúncia mais adequada acho que é Mircea Eliade, mas enfim, ele tem um livro justamente para falar sobre isso, essa circularidade e o quanto ela é mais universal. É um livro que chama O Mito do Eterno Retorno. E é curioso, você trouxe o candomblé, uma questão que eu tenho, mas que eu acho que eu nunca vou conseguir estudar, é a similaridade da Umbanda com o taoísmo religioso. E é uma questão, se alguém, por favor, quiser estudar isso, por favor, estuda e me fala. Mas, enfim. E uma outra questão que tem um outro pesquisador que fala a respeito é o Felipe Nemo, e ele fala justamente dessa visão temporal escatológica que é judaico-cristã, que é essa ideia de tempo progressivo e teleológico, né? Tá focado para um fim que normalmente é super utópico, vamos chegar no paraíso, alguma coisa assim. É mais cristão. E é um treco mais ocidental mesmo. Então, você, sem querer querendo, está pautada em 2 pesquisadores, o Felipe Nemo e o Mircea Eliade, falando justamente isso, que o mais universal mesmo é a circularidade e não essa linearidade. Sobre essa questão que você falou, eu não sei se... Dá tempo ainda? Não sei se eu vou responder exatamente, mas eu não tenho... a minha impressão do que eu estudo é que o confucionismo nunca saiu de ser... No máximo, assim, ficou ali na beiradinha, no canto, atrás do palco, mas ele sempre estava baseando tanto... que é o que o Fei Xiaotong fala bastante, né? A China, quando ele fala dessa China rural... um dos pesquisadores, um pesquisador mais recente de uma universidade em Beijing, eu acho, que eu até citei, é o Yang Qin. Ele fala que a sociedade chinesa é uma comunidade confuciana. E a gente pode ver isso em outros lugares da Ásia. Em Singapura, por exemplo, nos países da Associação dos Países do Sudeste Asiático, a gente encontra isso. E o taoísmo também está muito intrincado na vida do dia a dia de uma parte da população, eu acho que principalmente a população rural. Eu não acho que essa parte da tradição chinesa saiu de cena, ela estava só escondida nas entrelinhas, e aí agora está voltando mais à tona por conta da discussão, da oposição entre tradição e modernidade, se a China deve assumir a modernidade ocidental ou se deve fortalecer a tradição, mas essa perspectiva que eu tenho, pelo menos por enquanto. Se você quiser, a gente conversa mais depois. Sobre a questão da tradição, Gaokao, o tempo, no questionário eu consegui captar uma dessas contradições chinesas aí, porque o governo chinês ele quer fazer uma reestruturação curricular. E ele tem uma série de políticas tentando reestruturar o currículo chinês da educação básica, inclusive do Gaokao também, já tem vários tipos de formatos sendo aplicados e testados. Mas dentro da escola persiste a orientação pelo teste. Então, se você pega um aluno no primeiro e no segundo ano do ensino médio, ele tem uma diversidade de currículo considerável, dependendo da escola que você tiver. Mas chegou no terceiro ano, é Gaokao. Isso eu ouvi de vários estudantes e também de professores. Inclusive, um professor me provocou na aula, o professor Sang, dizendo assim que isso dependia da classe social. Que um estudante chinês rico teria uma escola muito mais criativa do que um estudante chinês pobre. Eu entrevistei estudantes que falaram que durante o ensino médio tinha aula de escultura chinesa, fazer cerâmica chinesa, pintura tradicional, música.
Então, a questão social é muito interessante, e no questionário eu consegui captar isso, que existe uma tensão entre essa reforma educacional que o governo quer fazer curricular, de colocar um currículo moderno, proativo, e eles usam termos bem ocidentais, e dessa tradição ligada ao Gaokao e da preparação dos exames, principalmente a ideia dos exames imperiais, dos Keiju lá, os exames imperiais. Então, essa tradição e essa modernidade desse ensino para o empreendedorismo, para a dinâmica, para o século XXI, o governo chinês coloca isso como discurso e como política. Mas a cultura escolar chinesa ainda apresentou nos questionários essa resistência, uma cultura do diploma que eles falam e da avaliação. O Gaokao, ele vem sendo aplicado desse formato, né? É que muda muito, né? Eu chamo até no meu texto o Gaokao como um evento social, mais do que uma prova, porque ele muda muito dependendo da província que você for. Então, desse formato, ele é de 1952, parou durante a Revolução Cultural, 6676, mas ele remonta para o chinês. Quando eu digo Gaokao, ele entende exame imperial. Na cabeça dele, a ligação é tranquila em falar sobre o exame imperial, que é de milenar, né? Bom, é mais ou menos isso.